universidades renovadas. No século XIX, a irmã Helena Guerra escrevia ao Papa Leão XIII, dizendo a ele que o Espírito Santo precisava ser mais cultuado. E a irmã Helena Guerra tinha um sonho, que era de ver uma oração na Igreja Católica tão rezada quanto a oração da Ave Maria. Irmã Helena Guerra morreu e não viu esse seu sonho se concretizar. Mas cada um de nós que estamos aqui, podemos ajudá-la a concretizar esse sonho dela ainda. E nós vamos fazer essa oração agora, para iniciar esse momento. E essa oração diz assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos meditar uma palavra agora. Eu peço que você tome a sua Bíblia. Ela está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Marcos 8, 1 a 10. E vejam que, dentro desse contexto de 40 anos de renovação carismática católica, no nosso 12º Enuque, o Senhor nos dá essa palavra. Há algumas semanas atrás eu rezava por este momento e pedi ao Senhor o que Ele queria nos dizer, qual era a palavra que Ele queria que eu pudesse utilizar para este momento. E o Senhor nos dá essa palavra que diz a segunda multiplicação dos pães. E a palavra diz assim: Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7 responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e os entregou entregou-os a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu, e embarcando logo em seguida com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavras da salvação. Vejam, nós conhecemos, o Ministério Universidades Renovadas conhece muito bem a palavra da multiplicação dos pães. Todos os enuques nós meditamos essa palavra da multiplicação dos pães. E nesse momento o Senhor nos dá a palavra da segunda multiplicação dos pães. Os discípulos estavam com Jesus, caminhavam com Jesus no deserto. Jesus já havia multiplicado o pão uma vez. Já havia saciado a fome da multidão uma vez, e eles tinham presenciado isso e tinham participado disso.
E nesse segundo momento, nessa segunda multiplicação dos pães, uma numerosa multidão acompanhava Jesus, perseverava com Jesus por 3 dias. E os discípulos estavam juntos com Jesus, juntos com a multidão. E tem uma palavra nesse texto, tanto na primeira multiplicação dos pães, quanto agora na segunda multiplicação dos pães, que ela salta aos olhos. E eu quero que você, se possível, você estiver aí com a sua Bíblia, que você possa grifar essa palavra na sua Bíblia. Ela está no primeiro versículo, que é a palavra compaixão. Segundo versículo. A multidão que acompanhava Jesus tinha fome. A multidão que acompanha Jesus hoje permanece com fome. A multidão na nossa universidade tem fome ou não? Tem fome? A multidão na sua universidade tem fome? A multidão na sociedade hoje tem fome? E tem fome de quê? Fome de Deus? Fome de justiça? Tem fome de sonhos? Tem fome de esperança? Tem ou não tem? Você consegue perceber isso lá onde você está, na sua universidade? Tem pessoas lá, muitas pessoas com fome de justiça? Tem pessoas com fome de amor? Muito ou pouca? Tem muita gente, a universidade aí, o local onde você está presente, que tem muita gente com fome de amor, faz assim para mim, se você conhece lá. Assim, bastante? Muita gente com fome de amor? E com fome de Deus, tem muita gente? Um montão? Com as 2 mãos assim? Pois é. Você percebeu que tem gente, você sabe que tem gente com fome de Deus, fome de justiça, fome de amor, fome de sonhos, fome de esperança, bem próximas a você, lá na sua universidade. Jesus caminhava com a multidão e com os seus discípulos. E Jesus observou que a multidão tinha fome. Mas por que Jesus percebeu que a multidão tinha fome? Primeiro, porque ele estava observando. E o que levou Jesus a ter uma atitude diante disso? Qual é a palavrinha que nós vamos grifar? Compaixão. Jesus disse: tenho compaixão desta multidão que persevera comigo há 3 dias. E a compaixão que havia no coração de Jesus levou Jesus a ter uma atitude diante daquilo. E o que acontece conosco? Muitas vezes o que acontecia com os discípulos? Os discípulos também estavam na multidão. E será que os discípulos não perceberam que o povo estava com fome? Às vezes não. Na primeira multiplicação dos pães, nós vemos que os discípulos vão dizer para Jesus: Jesus, o povo tem fome, despede eles para que eles vão embora se alimentar, porque eles estão com fome. Aqui na segunda multiplicação dos pães, a palavra não diz que os discípulos perceberam isso. Jesus percebeu que a multidão estava faminta. Porque os discípulos provavelmente estavam dispersos, caminhando no meio da multidão e sem perceber isso. E nós muitas vezes vamos caminhando na nossa universidade, caminhando no nosso trabalho, e vamos nos acostumando com a situação, com o meio em que estamos vivendo, e não percebemos mais que a multidão tem fome. Às vezes nós fazemos o nosso pequeno grupo, fazemos o nosso gol, e o nosso gol está se alimentando, e as pessoas em volta estão morrendo de fome, e a gente não dá conta de perceber. Talvez o discípulo estivesse lá com o estômago roncando, e com fome, e eles preocupados em saciar a fome deles, mas Jesus observava todas as coisas, e todos que perseveravam com ele, percebeu que a multidão
tinha fome e precisava ser saciada. Mas a compaixão que havia no coração de Jesus leva Jesus a ter uma atitude diante disso. E muitas vezes nós percebemos que a multidão está faminta, até percebemos, mas não está tendo compaixão no nosso coração. E o que é compaixão? Compaixão é ter o coração ter o coração com o faminto. Jesus tinha o coração dele com o coração do faminto. Ele sentia a fome que a multidão faminta estava sentindo. E por isso ele era movido a ter uma atitude diante disso. E se nós não temos a compaixão no nosso coração, nós vamos até perceber que a multidão está com fome. Bastante gente assim, com fome. Mas vamos passar pela multidão, vamos cuidar de arrumar o nosso lanche, vamos cuidar de arrumar alimento para nós mesmos, e a multidão que dê um jeito, como for possível, ou que venha alguém lá de fora para saciar a fome da multidão. E aquele que tem compaixão no coração é levado a ter uma atitude, E se a compaixão é verdadeira no coração, a atitude dele vai ser de fazer não somente o que é possível, mas vai fazer tudo que é necessário fazer. E a gente percebe que nesses 12 anos de caminhada do Ministério Universidades Renovadas, hoje a gente pode olhar assim e ver que temos, graças a Deus, muitos gols, são 634 gols no Brasil, 654 gols no Brasil, 36 GPPs, crescemos, a multidão aumentou, glória a Deus que temos esse número. Quando eu partilhava esses números ontem lá no ECLA, o pessoal aplaudia muito, porque é algo extraordinário para eles, e é algo realmente extraordinário. Só que nós vamos caminhando e vamos arrefecendo a compaixão que Deus colocou um dia no nosso coração, porque o que trouxe você para o Ministério Universidades Renovadas não foi só uma pregação de Enoque, não foi só porque alguém falou um dia de Universidades Renovadas para você, não foi uma camiseta com a logo, não foi. Isso pode ter chamado a sua atenção, mas o que te fez ir lá para a universidade, fazer um gol, o que te faz estar no gol até hoje, o que te faz vir para o Enoque, é o Espírito Santo e a compaixão que Ele coloca no seu coração pela multidão faminta. Mas nós vamos caminhando e essa compaixão vai arrefecendo e nós não percebemos. E aí a gente começa a fazer o quê? A fazer o que é possível. Eu vou fazer o que é possível. Eu não vou ao gol hoje porque está chovendo, não é possível que eu saia na chuva para ir ao gol. Eu não vou preparar a pregação hoje porque não é possível. Eu tenho que estudar até meia-noite e depois eu preciso dormir, preciso descansar, então não é possível que eu faça isso. Eu não vou ao Enoque porque eu preciso comprar um tênis novo e o dinheiro que eu teria para investir nessa viagem, eu preciso comprar o meu tênis novo, então não é possível que eu vá. Eu não vou ajudar a melhorar o site lá na minha universidade, porque não é possível, hoje eu estou focado em outra coisa. E eu começo a fazer só o que é possível. E vou reduzindo a graça de Deus para a multidão. Porque aquele que tem compaixão verdadeira no coração, ele faz o que é necessário para que o outro não morra de fome. O que é necessário precisa ser feito, e não o que é possível. Deus não convoca essa multidão que está aqui hoje, não chama uma nova geração para levantar-se, para fazer o que é possível. Tem muita gente aí fazendo o que é possível, mas Deus nos chama hoje a fazer o que é necessário, para que essa multidão assim, que você disse que está morrendo de fome na sua universidade, que nós sabemos que estão morrendo de fome na sociedade, seja alimentado. Preciso fazer tudo que é necessário. E quem vai nos dar a noção da necessidade é a compaixão. E quem coloca compaixão no nosso coração é Deus. Eu não tenho compaixão porque eu quero, é Deus. E eu tenho que estar dentro do que eu estou vivendo, eu tenho que experimentar, eu tenho que ver.
Eu tive a graça de, esse ano, poder estar em 2 missões, que assim foram, cada uma delas, um novo Pentecostes na minha vida. A primeira delas foi em abril, quando Marcos Volcan me convidou, juntamente com Leandro, me convocou a irmos com ele até a Amazônia, a Ilha de Marajó, para definirmos a base do projeto Amazônia. Fomos, eu nunca tinha ido à região norte do país, foi a primeira vez que eu fui. E assim, quando ele me fez o convite, eu tomei um susto grande, porque eu não tinha plano nenhum de ir para lá, para a Amazônia. Eu não tinha nem imaginado isso. Mas ele havia me convocado. Eu falei, bom, eu vou ter que ir. Só que minha família sabe que eu sempre tive muito medo de água. Até uma ponte mais longa, eu sentia um frio na barriga quando tinha que atravessar uma ponte mais comprida. Aí eu já comecei a pensar, poxa vida, vou ter que ir Ilha de Marajó. Bom, se é ilha, eu vou ter que ir pela água. Aí já começou aquele negócio, sabe quando começa assim, sobe e desce no estômago, aí, mas isso era ainda março, e nós iríamos em abril. Eu falei, daqui até lá ele deve mudar de ideia, né? Vai só o Leandro, eu não preciso ir. E aí ele ligou, na semana seguinte, falou assim, estou comprando as passagens, porque teve uma promoção, falou, as suas passagens é do Leandro, estou comprando agora. Falei, agora não deu jeito, agora eu vou ter que realmente ir. E comecei a me preparar, a rezar, porque eu falei, Jesus, o que vai ser de mim? Você sabe que eu tenho muito medo de água, mas eu vou precisar ir. E chegou o dia de irmos. E eu entrei no avião, e até Belém, fomos de avião, tudo muito bem, tudo muito tranquilo. E eu não sabia, nem procurei informação de como seria para chegarmos à Ilha de Marajó. Quando nós chegamos a Belém, o Marcos disse assim, o Ronaldo e o Dom Ascona vêm nos buscar, nós chegamos por volta de 5 horas da tarde, ele vem nos buscar, porque era 4 horas, às 5 horas, nos pegar para levar para o porto, porque nós vamos de barco até a ilha. E o Leandro disse assim, nós vamos passar a noite toda no barco. Eu falei, e agora? A noite toda num barco, como é que vai ser isso? E eu não podia dizer nada para ninguém, porque estava Dom Ascona, o Ronaldo, o Leandro e o Marcos. Eram 4 homens e só tinha eu de mulher. Eu falei, eu que não vou dizer para eles que eu estou com medo, né? Lógico. E comecei a rezar. Comecei a rezar, e quietinha no meu lugar, entrei naquele barco, um barco enorme, então eu não via muito bem a água, e eles entraram, e foto daqui, foto de lá, e eu que não queria tirar foto nenhuma, e o Marcos, vai, Erecer, eu vou tirar uma foto sua. Não quero foto. Não precisa, depois, tal. Aí, no meio da noite, começou a chover, e Dom Ascona teve a ideia, vamos fazer uma reunião, porque ele é ligado em 220, vocês viram, né? Resolveu fazer uma reunião, vamos procurar um lugar no barco para fazer. Qual era o lugar? Dom Ascona achou uma ponta lá na frente, assim, do lado de fora, no primeiro piso lá do barco, aquela coisa assim, eu falei, meu Deus, e ele na frente, bem rápido, e eu falei, eu vou ter que acompanhar, como é que vai ser? Eu não posso ficar sozinha aqui, e fui, né, tremendo, mas fui para lá, e eles sentaram do lado que ficava próximo da água, e eu do lado de cá, assim, bem... passou a noite toda, amanheceu o dia, chegamos à cidade de Breves, e fomos visitar, Dom Ascona disse assim, hoje nós vamos permanecer na cidade, vamos visitar alguns bairros aqui, e amanhã vamos visitar as comunidades ribeirinhas. Ótimo. Visitamos a cidade, fomos ao bairro Jardim Tropical. Quando chegamos naquele bairro, nós vimos muita coisa que encheu o meu coração de compaixão daquele povo. O Leandro testemunhava aqui para vocês ontem, e ele chorava, porque é realmente de chorar. É muito, muito forte, foi uma experiência forte de ver as condições daqueles nossos irmãos lá, é algo subhumano. Para melhorar tudo isso, Dom Ascona ainda pegou um vídeo que mostra a realidade de Breves e passou para a gente à noite. Aquele vídeo, o pessoal está passando ali na barraca do PA, se vocês tiverem oportunidade, passem lá para ver. Aquele vídeo não me deixou dormir à noite, de tão forte que é o vídeo. E aí Dom Ascona disse, amanhã nós levantamos às 6 horas da manhã, vamos à missa, e da missa nós vamos passar o dia visitando as comunidades ribeirinhas, e nós vamos numa, como chama aquele barco menor? Voadeira.
Nós vamos numa voadeira. Falei, meu Deus, a voadeira, o que será que é isso? Já tive que enfrentar o barco, agora vem uma voadeira que ele disse que é menor. E aí eu já, a noite toda, pensando que seria aquilo e rezando. Amanheceu o dia, fui para a missa. Aí Dom Ascona, agora vamos, né? Vamos tomar café, e fomos. E ele já foi, e a voadeira estava lá, e ele pulou lá na voadeira. E lógico, eu era mulher, eu era a próxima a ser chamada a pular, né? Primeira na fila. Aí Dom Ascona estendeu a mão e disse, venha. É pulando mesmo que se faz. E era mais ou menos essa altura, eu tinha que pular lá naquele negócio, né? E eu olhei assim e falei, eu vou cair na água, não vai dar certo esse negócio. Mas aí o meu coração clamava que eu precisava ir conhecer aquelas comunidades. E eu rezei e falei, Senhor, eu não vim até aqui para ficar à margem. Eu não posso ficar do lado de cá, eu tenho que ir. E eu fechei os meus olhos e imaginei uma dinâmica que a gente faz no encontro de primeira experiência, que chama Salto da Fé. E foi exatamente o que eu fiz. Fechei os olhos e pum, pulei. Dom Ascona aplaudiu. Isso mesmo, já é missionária, pode vir para o Amazonas, é assim que se faz, que se pula. Falei... Eu falei, mal sabe ele como é que eu fiz isso. Gente, naquele momento, naquele exato momento, Deus passou a mão e arrancou o meu medo de água. Passamos o dia todinho, está ali o Leandro, que não me deixa mentir. Passamos o dia todinho entrando e saindo de barco, visitamos inúmeras comunidades ribeirinhas, até fotos eu fiz, não foi, Leandro? Vocês viram as fotos? Deus retirou o medo do meu coração. Porque Ele faz. Se você dá o passo para fazer o que é necessário, Deus faz o resto. Outra experiência agora recente foi na Venezuela, na missão que fomos para a Venezuela. Fomos naquela missão em 8 missionários e chegamos na Venezuela, somente eu falando espanhol, os meninos não falavam. E na hora que eu fui pregar o sonho, tinha um tempo curto para pregar o sonho. E nós tínhamos um tradutor. Todos os meninos tiveram a tradução. E aí eu pensei, eu poderia usar a pessoa que estava fazendo a tradução, ou poderia usar o meu espanhol para pregar. Eu nunca tinha pregado em espanhol na minha vida. Jamais. Não sabia nem como é que poderia acontecer isso. Mas era curto o tempo que eu tinha para pregar o sonho. Falei, se eu for pregar em português, eu vou ter que dividir esse tempo com o intérprete. Metade do tempo será dele. Eu não posso. Eu preciso do tempo todo. Aí eu rezei e disse, Senhor, esse povo precisa conhecer o sonho. Eu preciso falar do sonho para eles. E eu vou, em teu nome, abrir a minha boca. Você vai falar em espanhol através de mim, porque eu não sei como se dará isso. E comecei a falar, perguntei se eles estavam me entendendo, todos diziam que estavam me entendendo muito bem, pregamos o sonho, as pessoas experimentaram a graça de Deus, conduzimos a oração e todos eles depois ao final vinham dizer que o meu espanhol era muito claro, que eles entendiam muito bem, que eu poderia perfeitamente pregar em espanhol. Quer dizer, Deus faz, mas é preciso. Por que eu fui? Porque o meu coração estava movido de compaixão, que queria que eles experimentassem aquilo que eu tinha experimentado. Eu queria dar daquilo para eles também, que eles fossem alimentados, como Jesus queria que a multidão fosse alimentada também. E mais adiante a gente vai ver aqui nesse texto, que Jesus diz aos discípulos, ide ver quantos pães tendes. Não, os discípulos, antes disso um pouquinho, os discípulos perguntam ali. Seus discípulos responderam-lhe, como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Quando Jesus diz que eles estão famintos. Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Eu queria refletir duas coisas aqui. Primeiro, os discípulos pensaram no pão. Você já comeu pão puro? Quem já comeu pão puro aí? Em República come bastante, né não? Eu tinha um colega que ele comia de vez em quando pão com óleo, porque não tinha outra... Óleo, sabe assim? Não tinha outra coisa para ele passar, botava óleo no pão para comer. Porque pão seco, puro, é ruim, não é? Alguém gosta de comer pão puro?
Vocês gostam de comer pão puro? Sem nadinha? Ah, não sei não. Se tiver uma manteiguinha, não é melhor? Se tiver um presunto e uma mussarela? Muito melhor, né não? Pois é, nós não gostamos de comer o pão puro. Sempre queremos um recheio para o nosso pão. Só que acontece uma coisa. Deserto. Quando estamos no deserto, pensamos no básico. Se eu estou no deserto, eu tenho sede, então eu preciso de água, não é? Eu quero o básico, eu quero água. Eu não penso que eu poderia precisar no deserto da água, que poderia ter um vinho, que poderia ter um pãozinho também recheado, pão quentinho com a manteiguinha. Eu não penso que poderia ter um local com sombra para me acolher. Eu não penso que poderia ter uma mesa com a cadeira. Nada disso. Eu penso só na água que eu preciso beber. Eu não penso nem se eu preciso de copo. Eu penso que eu preciso da água. Eu penso no básico. Os discípulos a mesma coisa. Pensaram aqui, como poderá fartar esse povo com pão? E Jesus pede a eles para irem buscar os pães. Eles trazem os pães, Jesus abençoa o pão, mas a palavra vai dizer que haviam também alguns peixinhos. Jesus pensou também no recheio do pão, porque Jesus sabia que seria muito melhor para a multidão faminta um pão com recheio, e não o pão seco somente. E Jesus vai além também. Jesus poderia ter dito, não só distribuam agora o pão com recheio, mas Jesus diz aos discípulos, coloquem a multidão assentada e distribuam o pão com o recheio. Jesus pensou na multidão que precisava estar confortável, estar acolhida e receber algo mais, não somente o básico, não somente o pão. Ministério Universidades Renovadas. 12 anos, 13 anos de ministério. Eu pergunto a você, será que nós não estamos oferecendo somente o básico na nossa universidade? Será que às vezes nós não estamos aí satisfeitos porque na minha faculdade tem um gol? Na minha faculdade tem um gol, tá bom. Será que nós não estamos satisfeitos porque na nossa diocese acontece uma experiência de oração por ano para universitários? Nossa, na minha diocese acontece uma experiência de oração por ano. Será que eu não estou satisfeito porque eu trouxe 4 pessoas para o ENUC esse ano? Nossa, eu trouxe 4 esse ano. Será que nós não estamos ficando realizados e satisfeitos somente com o básico, não? E o Senhor nos desperta hoje, e desde a oração Ele já mostra isso, que Ele quer muito mais, Ele quer que a gente vá além. E Ele pode fazer isso e quer fazer isso através de mim e através de você. E veja como Deus faz além. Quando eu fui para a ilha de Marajó, que eu fui enfrentar lá as águas, além de Jesus ter me curado do medo de água, ainda me deu a graça maravilhosa de conviver por 3 dias com Dom Ascona. A pregação que Dom Ascona fez aqui para vocês ontem, ele pregou pessoalmente, eu e ele pregou para mim lá. E quando ele me dizia isso, eu disse, Dom Ascona, eu não posso ficar com isso só para mim não, o senhor precisa ir para o ENUC falar isso para todo mundo. E lá a gente agendou para que ele estivesse ontem conosco aqui. Porque Deus quer muito mais. Então, um gol na sua faculdade é básico. Uma experiência de oração é básico. Não sacia a fome. A multidão está faminta e é uma multidão. Não atende. Será que às vezes você não está satisfeito porque você formou e está com um emprego que você está ganhando um salário que dá para você pagar as suas despesas do mês? Não precisa responder para mim, vai pensando aí no seu coração. O que você tem oferecido para a multidão? Pão seco ou pão com recheio?
vai refletindo. O Fernando vai falar agora. Enquanto ele fala, você vai guardando essas coisas no coração e refletindo. Amém. Universidades Renovar.